Olá, pessoal. Mais um capítulo do Pingo no Y, o podcast da Yasaka, que está sempre trazendo nobres convidados como Fabrício, o diretor superintendente do Cicobi Empresarial, Vinícius, diretor de negócios Cicobi Empresarial. Estamos aqui em Brasília nesse podcast, um podcast regional. Williams Press, meu grande sócio, irmão, aqui trabalhando com a gente também. E aí é o seguinte, né? Nós vamos falar sobre o que neste podcast, sabe, William? Vamos falar de um monte de coisa bacana, caso você já quer que eu lance a Certo? primeira? Vamos ver o que nós vamos falar aqui. Então vamos lá. Mo, primeiro, uma alegria receber vocês no nosso podcast. Obrigado, Ivan. Obrigado, Não. gratidão, uma honra para nós também, parceiros de longa data. E estamos aí começando outros trabalhos importantes nessa jornada. A gente conversava um pouco e você falava, Fabrício, para nós, que o Cicobi Empresarial tem se posicionado cada vez mais do que uma cooperativa de crédito, como uma plataforma de prosperidade. Fala um pouco pra gente o que é essa tal de plataforma de prosperidade para o Cicobi Empresarial. É exatamente isso. O intuito do cooperativismo em si, né, é estar sempre apoiando e ajudando tanto a comunidade como os seus sócios. A cooperativa ela tem sócios e parceiros de negócio. Então a gente não se coloca como um prestador de serviço, como temos aí tradicionalmente no sistema bancário, mas sim um parceiro. Então estamos ali apoiando em toda a construção do nosso cooperado. A gente tem uma plataforma digital, que é a Cicobi Universidade, que ajuda também ao nosso cooperado pelo aplicativo MOB, que é um aplicativo dentro da nossa plataforma, que ele pode fazer treinamentos, fazer todo esse tipo de elo com o negócio dele. Principalmente nós que somos da cadeia produtiva, nosso Cicobi Empresarial trabalha aí com quem carrega o piano aí para o Brasil todo, então ele que sofre muito quando tem essas alterações políticas e econômicas, então a gente está sendo sempre consultor dele ali para conseguir fazer cada vez mais o desenvolvimento do negócio dele, da melhor forma. E aí, principalmente o micro, pequeno empresário que precisa cada vez mais estar se desenvolvendo, porque muito eles são desbravadores, são empreendedores, eles vão lá na cara, na coragem, mas chega um determinado momento que ele não dá conta mais, ele precisa reformular, precisa melhorar o processo dele, precisa pensar mais estrategicamente, por isso que a gente vem ajudando eles a cada dia mais fazendo isso. E que bacana isso, né? Cada vez mais vocês entrando na cadeia de valor, inclusive do próprio cooperado de vocês, né? Para que ele possa crescer enquanto empresário, para que ele possa ajudar também com que os clientes deles possam estar prosperando. Então, fazer esse trabalho com ele é essencial, né? De vital importância. Muito bacana, hein? E que legal, né? Porque e tudo isso fazendo negócio. Sim. Como disse qual que é o nome daquele cantor que falou que os negócios tiram mais gente da pobreza... O Bonovox, né? Bonovox. Os negócios tiram mais gente da pobreza do que qualquer outra terapia, né? Qualquer ação que não deixa de ser importante, tem que acontecer, e a gente sabe o quanto as cooperativas de crédito elas têm esse viés muito importante de levar também a filantropia através dos seus programas sociais e tudo mais. Mas o que mais importa... Mas o que mais muda é o que vocês mudam com a essência do negócio de vocês, né? Vocês fazem negócios com esses empresários, ensinam eles a fazer negócio. Então, vocês estão me dizendo o seguinte, não é só perguntar aqui pro diretor de negócio que isso tem a ver com estratégia, né? É crédito e estratégia aí, porque lógico, a gente sabe que eu escutei uma vez que o sangue de uma cooperativa é o crédito, que é a coisa que ela mais rentabiliza para ela e que também ajuda quando é bem feito, com estratégia, ajudando o empresário a se capacitar. Ele gera prosperidade porque ele faz aquele crédito, vira 2 créditos, 3 créditos, paga cooperativa, lucra a cooperativa e ele ainda lucra porque ele cresce. Mas como que você enxerga essa estratégia com crédito e estratégia de ensinar e de dar educação ou apoio aos empresários desta região toda de vocês? O cooperativismo ele tem como princípio, um dos princípios dele é educação, formação e informação, né? Tanto na cooperativa quanto nossos desafios diários a gente tenta formar tanto o nosso time comercial, e aí eu ressalto que recentemente, complementando o que o Fabrício falou, na intenção de melhor atender os nossos cooperados, a gente transforma o nosso time comercial em consultor, né, e não só vendedor. É claro que a venda é importante, mas a gente tenta trazer como consultor. E enquanto ao crédito, a gente está falando um segmento aqui, empresa, né? O PJ, ele geralmente toma crédito para fazer um investimento, para ter um resultado em cima dele. É o que mais faz sentido, para comprar um maquinário, otimizar o seu trabalho, ou é para fazer um investimento, aquisição de algum terreno, algo no tipo que vai trazer maior produtividade para ele. Então, o nosso papel enquanto cooperativa, além de fornecer o serviço financeiro, que outras instituições fariam, é ser o consultor nesse quesito. Então, para que tanto a cooperativa, o empresário, né, nosso cooperado,
ele se desenvolva, tenha resultado e, consequentemente, a gente tenha uma via de dois mundos. Mas para isso precisa ser muito bem, como você disse, utilizado com estratégia. Não adianta a gente fazer crédito. Inclusive, parece que amanhã tem um workshop com todos os seus gerentes PJ e de agência, para vocês darem uma linguagem de empresários para eles, ensinarem estratégias que os empresários deveriam ter para que eles também possam orientar os empresários, é isso? Isso é muito legal, até com vocês próprios aqui, o pessoal da IASACA, da IA. A gente, enquanto falei de formação do nosso time comercial para consultor, tivemos a parceria ali da IASACA, que desenvolveu a venda com propósito, as estratégias do nosso time comercial como venda, mas agora, com outro viés, um projeto novo que a gente quer, o Cicobi Empresarial está fazendo para o cooperado, para trazer a visão e as nuances da vida empresarial no detalhe para o cooperado. Mas para isso nós precisamos do nosso time bem engajado e bem antenado. E amanhã nós teremos um workshop com o time comercial para que eles estejam imersos nesse mundo que é a vida empresarial PJ. Né? Para ser um consultor, não só financeiro, um consultor de estratégia, de negócios. Teve uma história, você lembra dessa? Um presidente de uma cooperativa pediu crédito para a cooperativa para montar uma produção de escargot. E o gerente negou, porque falou que não era um bom negócio. E o presidente ficou bravo com a cooperativa, mas seguiram a governança, não emprestou dinheiro, e ele ficou bravo porque todos os amigos tinham investido em escargot. E depois de 6 meses, todos os amigos tinham quebrado em escargot, ele voltou e deu um presente pro gerente da agência, pro gerente PJ dele. É mais ou menos sobre isso. É mais ou menos isso, o Azul. O que é mais interessante aqui a gente tem que deixar claro e que isso não é fácil. Não é fácil. O empresário sempre quer ouvir aquilo que ele sonha. É a vontade dele, aquele empreendedorismo dele está na veia. E você falou muito bem, às vezes o papel nosso como consultor é dizer realmente quais são os gatilhos ali que podem dar errado e falar o que ele precisa ouvir e não o que ele quer ouvir. Porque muitas vezes você coloca muita palha no fogo e pega muito rápido e acaba, porque não tem consistência. Então esse é o nosso papel de estar mostrando isso para o nosso cooperado. Eu acho isso muito, muito íntegro da cooperativa. E primeiro que é importante para vocês também. Se você dá o dinheiro, ele não consegue pagar você, ele quebra e você... Não tem a solidez no negócio. Tem a solidez, ele atrapalha a comunidade inteira. Mas é que legal porque vocês conhecem os modelos de negócio, né? Igual, não adianta. Quando você fala, vou montar um salão de beleza. Você vai montar, você vai ser um cabeleireiro? Não adianta, ele não te dá. É muito difícil, um salão sozinho, sem você atuar, dá dinheiro. Restaurantes, cara, a maioria tá quebrado. Restaurante é muito difícil se manter no Brasil. Essas grandes redes aí até vai. Mas restaurante de um só é desafiador. Então, vocês entendem desses modelos de negócio, entendendo disso, quando ele vem perder o crédito, você fala, opa, peraí. É possível, mas peraí, você tem que desenvolver isso. É mais ou menos isso que vocês estão tentando ajudar os empresários? É fundamental isso e puxa um pouco o que vocês falaram ali, até você começou impulsiona o crédito. Sim. É o crédito, sim, mas a gente até está mudando um pouco essa metodologia de falar que a gente é uma cooperativa de crédito. A gente é uma cooperativa financeira. A gente tem um outro arcabouço de serviço que podemos atender e devemos estar ajudando o nosso cooperado. É essa a parceria. Não é só o crédito, é como é que eu faço otimizar o serviço dele. Por pagamento. O serviço todo dele. Contas a pagar, a receber. Como ele vai receber ali, como é que eu posso melhorar o fluxo de caixa dele, como é que eu posso alongar como ele financia para os clientes dele. Exatamente. Então, é todo um ainda mais com essa taxa Selic. Agora, se ele fizer tudo em 10 vezes sem... Exatamente. Como a gente estava conversando antes de a gente começar aqui sobre o cheque, né? Que a gente tem falado sobre o cheque. Então, o empresário ainda tente ele ter... não se equilibrar sobre o fluxo de caixa dele. Ele vem, infelizmente, muitas das vezes ele está vendendo o almoço para pagar a janta. Então a gente está ajudando ele a fazer esse controle dele. A gente traz com parceria com o Sebrae também, que é um parceiro nosso. Então a gente está sempre educando ele, não que ele não saiba, não porque ele tem um empreendedorismo na veia muito forte, mas às vezes falta ele um pouco mais de conhecimento, de amadurecimento na estratégia do negócio dele. Eu falo... Deixa eu fazer uma pergunta para o Vinícius. Vinícius, vocês são especialistas, né, dentro desse segmento de PJ e... Cooperativa segmentada. Cooperativa segmentada, né, muito forte na pessoa jurídica. O que você tem sentido, até conversando com os seus cooperados, né? Vocês têm um grande percentual aí de pequenas e médias empresas, né? Até micro também. Então, o que você tem escutado como as principais dores desses empresários hoje? Olha, apesar da gente ser uma cooperativa hoje de livre admissão, o nosso DNA ainda, como nasceu dos empresários, ele predominantemente é de empresário. E daí a gente tem toda a cadeia produtiva, desde o comércio, serviço, pequena, média e grande empresa, claro, mais concentrada em pequena
pequenas e médias empresas, né? Hoje, e daí é uma visão que eu tenho e a realidade que a gente traz, né? Hoje é muito difícil, os empresários nascem de uma forma no empreendedorismo raiz, igual o nosso colega que estava falando, mas pouco a gente tem de educação financeira, pouco a gente tem de conhecimento financeiro. Então acaba que para crescer, para se profissionalizar, é um desafio muito grande para todas as empresas. A gente percebe que erros que para alguns são mais simples são cometidos por empresas de todos os tamanhos. E nessa intenção, nós enquanto Sicoob Empresarial, nós enquanto projeto que a gente está desenvolvendo aí, junto com a IA, trazer essa educação financeira, essas nuances, é muito importante. Eu vejo que muito ainda o fluxo de caixa, a gente falou aqui, conhecer muito bem as contas, o balanço, essa parte na nossa vida empresarial do Brasil é muito precária, Existem países desenvolvidos que trazem isso nas escolas de ensino médio, né, aquela coisa toda. Mas ainda no Brasil é precário. Existem situações, igual a gente comentou, que o Sebrae é um parceiro, ele ajuda, a gente tem parceria. A cooperativa tem parceria muito forte com o Sebrae para desenvolver empresas. Mas o Sebrae é mais micro e pequena, né? O Sebrae. Atende micro, pequeno e médio, ele acaba não conseguindo atender, né? Porque as estratégias mudam. Vinícius, você me falou uma coisa bacana, né? Porque tá muito preocupado com essa parte financeira das empresas, mas eu vou perguntar porque você é o diretor de negócios. Legal. Tudo bem? Então eu acredito que você tenha as competências para dar essa resposta e principalmente para analisar os empresários, como que eles estão em estratégias comerciais. Como que você percebe se esses empresários sabem como que é um foco, como criar um diferencial, criar competências que garantam esses diferenciais, ou que a gente chama de, como que é a pronúncia, William? Você me corrigiu? Ideal Customer Profile, que é ICP, o ICP, que é o UVP, ou seja, todas essas... LTV, então essas coisas todas, essa sopa de letrinha americana, e a gente tem que respeitar esses caras, que eles devem ter 20, 30, 40 anos na nossa frente de vendas, eu acho que eles só estão perdendo para os chineses. Brincadeiras à parte. Como que você está enxergando esses empresários nas suas estratégias comerciais, se depois de 2019 ali o mundo mudou? Vai lá. Hoje a gente percebe que muitas empresas no começo, seu início, não tem, né, estratégia comercial. E ela vai desenvolvendo empresa raiz, é o empresário raiz, é aquele que se desenvolve no braço, né? No peito bateu. Mas assim, o mundo precisou se ressignificar depois, principalmente da pandemia, né? Tornou-se digital, as plataformas de e-commerce, a gente falava de aplicativos, né? Aplicativos ficaram cada vez mais frequentes. E daí muito das vendas e do varejo com dificuldade hoje. O varejo ele teve um incremento de um lado pelo e-commerce, né? Muito forte. Perfeito. Mas as lojas, por outro lado, as lojas físicas acabaram ruindo. Muitos aqui no DF, muitas empresas fecharam fisicamente, mas ainda plataformas continuam vendendo. E aí, a estratégia hoje num mundo desenvolvido, ela precisou ser repensada. Mas começar do zero. Você está enxergando que esses empresários estão se repensando nesse sentido? E aí é o que é nosso papel também ajudar nisso, né? A gente não quer blockbusters aí que tinham puta do negócio e depois eles acabaram... Eles negaram a compra da Netflix lá no começo. Então, nossa ideia... O Oceano Azul, né? Eles estavam achando que estavam nadando de braçada e não tinha concorrência, não olharam o futuro. Temos o exemplo da Kodak também, que foi que foi dado para ela, nasceu dela o digital, né? A fotografia digital. Então, temos isso também. Essas são os clássicos. Clássicos, né? Clássicos sempre usar, né? A gente não quer que nossas empresas, principalmente enquanto cooperativa, cada empresário é um sócio, faz parte do ecossistema da cooperativa, né? A gente não quer que isso aconteça. Ajuda e tenta repassar essas informações, mas depende também do empresário se desenvolver e crescer. Da estratégia comercial, estratégia do negócio dele também. Bom, e Fabrício, você também no negócio. Você tá lá na ponta, você já trabalhou na agência, tudo? Sim, eu era o antigo diretor de negócio também, então e agora agora vamos dizer assim, fui substituído por um cara muito fantástico, que é o Vinícius, então tô mais tranquilo nesse sentido agora. Você foi para outro cargo, mas tudo que você fazia, você ainda sabe fazer. Exatamente. Mas não fica muito tranquilo não, viu? Porque lá que a gente tem uma máxima é o seguinte, ou você vende ou você ajuda a vender. Só tem essas formas. Na verdade, a gente continua fomentando, né? A gente sempre tá trocando figurinha, olhando, entendendo o cooperado e vendo as melhores estratégias, né? A gente foi mais para a estratégia do negócio como um todo, não só na venda, mas
na estratégia toda da cooperativa. Então, exatamente entender melhor o nosso cooperado. A gente está em uma crescente exatamente para buscar as melhores soluções para o nosso cooperado. Quando você estava nessa função do Vinícius, o que você sacava dos empresários nas estratégias de negócio? É como que ele vende, os canais de vendas, como que ele otimiza processo, CRM, BI, como que você via isso nos empresários? Eles confusos. A maioria deles são confusos porque, como o Vinícius falou muito bem, não tem isso não é ensinado na escola. Não. Então, o cara quando nasce, o empresário nasce de uma energia que ele faz muito bem. Ele tem uma habilidade boa, um mecânico, ou o cara que vendia muito bem uma coisa. Então, Competência técnica muito específica. E com um espírito empreendedor absurdo. uma vontade de crescer muito grande. Então ele vai nessa onda. Só que ele precisa, eu vou dar o exemplo vou pedir licença pro meu irmão. Meu irmão era um cara assim que sempre foi desbravador, quis ser empresário e tal. Só que eu sempre falei para ele, tá, você é muito bom na tua atividade. Você é excelente, mas você precisa ter outras habilidades para você poder crescer, para a sua empresa ser muito maior do que ela está hoje. Porque você vai até um determinado momento. Chega ali, você chegou num platô que você não consegue romper se você não se desenvolver diferente, se você não ter um olhar diferente de estratégia de negócio. E olha que incrível. Eu trabalhei em algumas instituições de classe, como a Fiesp, como o Sebrae, a CDL, Câmara Brasil-Alemanha, né? E cursos que a gente foi buscar, eu e o William, sobre empreendedorismo, gestão de startup e tudo que a gente aprende no mercado. Qualquer empresário, a coisa mais importante do pequeno e médio empresário é vender. E é onde eles pecam não em vender, eles vendem, mas fica concentrado muito neles. Uma maioria das mentorias que eu faço, né, na outra empresa, que nós somos sócios, em Williams, é sobre isso. Eles não estruturam e eles reclamam, cara, eu vendo 80% do faturamento é meu. Eu passei por isso. Quando veio teve o primeiro ano da Saca, segundo ano, que eu cheguei a fazer 70% das vendas e dividia Túlio Williams fazendo o restante. O outro sócio nosso, né? Hoje não. Hoje eu faço 20% das vendas. Nem isso, eu acho. Agora tá tudo na mão. E não é nem do Túlio e do Williams, tem a equipe toda estruturada. Profissionalizando, com BI, o marketing conectado a vendas. E eu vejo que alguns empresários ainda estão daquele outro jeito, ainda mais, sabe? Eu falo, poxa. E aí, como eu falei, né? Como que você leva um gorila pra passear? Do jeito que ele quiser. Porque se ele te pegar, o gorila do empresário é a operação. E aí a operação pega e leva ele pra passear e ele perde o foco nas vendas, né? Se ele fica no redemoinho dele ali e ele acaba, por essa dependência, ele fica com medo de sair e de tudo desmoronar. E ele não pode ficar doente. O empresário não tem direito de ficar doente. E que bacana, nem tirar férias, né? E que bacana, né, Cazu, assim, ouvindo esses dois gigantes, né, que conhecem empresas profundamente. Nós somos empresários também. E você falou uma coisa ali que é muito legal e serve para os empresários que vocês atendem, serve para nós enquanto empresários. Chega uma hora que parece que bate no teto, né? E aí entra o poder que a educação tem para você ultrapassar um pouco a barreira de teto, né? Para você ressignificar as coisas e você dizer, cara, eu preciso aprender mais, porque é isso que vai me levar para um outro patamar. E isso é um movimento que vocês estão fazendo tão interessante, não só com eles, mas também dentro de casa. Você falava um pouco agora do trabalho que vocês fizeram com os próprios gerentes, o que vocês estão levando agora para os associados de vocês. Vocês têm uma crença profunda na educação, é isso? Isso. É papel nosso, como eu disse, Quinto princípio. O princípio do cooperativismo, e tem a ver, É o quinto princípio. e tem a ver também com desenvolver o nosso quadro societário. Então a gente precisa de pessoas conscientes e empresas sólidas para que a cooperativa em si ela seja maior, sólida e tudo mais. Como eu disse, nós trabalhamos com o nosso time comercial interno dentro de casa, dando toda a estrutura de conhecimento para eles. Agora, para as empresas, por quê? Porque é essencial. Hoje chegou, o Túlio disse, o Williams disse, chega num momento que as empresas elas precisam se ressignificar para poder crescer, porque se não for... E como que vem? Nada, né? Eu falo como que vem com a educação? Nada é mais perigoso que o sucesso do passado. Isso é verdade. E ele teve um sucesso daquele jeito, ele fica tentando só daquele jeito, e ele já tá vendo a queda, mas ele só fica tentando daquele jeito. E ele tá vendo a queda acontecer. Caso você falando isso, a gente tava conversando agora, mais cedo, a gente teve uma reunião que eu comentei isso com o Vinícius, a gente chegou num determinado momento que tudo que a gente fez que deu certo, não quer dizer que vai dar mais certo no próximo ciclo, a gente tem que ressignificar. Temos que fazer de forma diferente para ter resultados diferentes, né? Já dizia o Wise que você quer resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas não vai rolar. Então, a gente precisa disso. E a gente quer passar isso pro nosso cooperado. A gente está vivendo isso e ele é nosso sócio, né? Pensa assim, ele é nosso sócio. Quanto mais profissional ele tiver, melhor vai ser para todo o ecossistema que a gente está envolvido. E a comunidade, consequentemente, nisso, porque o cooperado
cooperativismo faz isso, ele investe na própria região que ela está. Então ela traz... Mas é incrível, olha... Mas deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho importante, né? E é bacana porque à medida que você convida alguém para dar mais um passo, não significa que aquilo que ele fez para trás não deve ser honrado. A gente tem falado muito sobre isso lá na Yastra, né? Que criar um estado. Isso seja através da própria cooperativa, como você falou, a gente se olhou e falou, puxa, a gente precisa dar um salto, mas assim, não vamos olhar para trás, quase que se autoflagelando, como, ó, tudo que nós fizemos até aqui foi errado. Não, tudo que nós fizemos até aqui foi o que nos trouxe. Você até aqui. Até aqui tem que olhar com muita honra, né? Tem um valor... Eu honro, mas não é o que vai me Mas levar não pra é o frente. que vai me levar pra frente, mas eu não posso esquecer da onde eu vim. Esquecer que da onde eu vim tem um monte de coisa ali que é de essência, tem um monte de valores importantes que eu posso carregar, mas mudando as vigências da forma como eu vou fazer daqui pra frente. Perfeito. Quando eu trabalhava no Sebrae, o que eu percebia, e meu trabalho era só visitar empresas. Fiesp, só visitar as indústrias. CDL, com os logísticos, né? Câmara Brasil Alemanha com empresários alemães. E aí, hoje, a gente navega por todo o mercado financeiro e grandes empresas, né? Como Nestlé, Ikezaki, que mais? Martins Atacadista, grandes empresas de tecnologia, Benner. E aí, tudo isso eu vejo assim, ó. Antigamente você, nota pelo menos tem mais de 50 aqui, tá aí, a fita cassete. Mas a fita cassete não vai dar mais certo. Aí vem o CD. Aí já tava morto. Já estava morto quando veio o CD. Porque a Netflix já existia quando veio o CD. Depois do CD, veio ainda o Blu-ray, o 4K, que era um CD mais especial. E o empresário ele vai acreditando numa tecnologia que está melhorando. Lógico que melhorou da fita cassete pro Blu-ray, que era uma imagem muito boa. Mas o modelo de negócio quebrou e ele não percebeu. A tecnologia ali melhorou, mas ele quebrou o modelo de negócio. E eu vejo muito empresário tendo dificuldade, porque ele tá vendo que o modelo de negócio dele não tá indo, e ele continua insistindo, porque ali tem alguma coisa de inovação que ele acha que vai ser a salvação. Porque ele não entendeu o modelo de negócio, a estratégia que ele tem que ter para aquele modelo de negócio. E ele quebra na esperança ainda, falando, eu fiz tudo certo. E fez. Só que o modelo de negócio foi embora. E hoje cada vez está mais rápido isso, né? Então, não adianta. Antigamente você demorava para mudar 10 anos. Os planejamentos estratégicos eram para 20 anos. Cara, 10 anos agora você está fazendo um ano, daqui a pouco é para o mês. Um ano e meio. Não dá mais, porque você não consegue enxergar como vai ser daqui para frente. Tanto é que os processos ágeis agora é o que mais estão usando, né? Isso, OKRs aí. É. O mundo se globalizou. Então a evolução que isso trouxe na velocidade de tecnologia, principalmente a gente falando, e desenvolvimento de novas técnicas, novo tudo, tá na cara da gente. Então hoje não é mais o que como era antes. O empresário conseguia se manter na força do braço, como a gente vinha falando. Hoje não, ele tem que se reinventar. E a reinvenção tem que ser praticamente diária, mensal e tudo mais. Ô Vinícius, eu tenho uma pergunta para você. E eu acho interessante isso, porque às vezes a gente fica tão preso, né, só numa quantidade de informações negativas, né? Você vai olhar a economia, tá preocupante. Política mundial. A geopolítica mundial. Você vai olhar, então assim, você é bombardeado quase que diariamente por notícias ruins. Como que vocês, né, que atuam aí... De 37 dias em 37 criou um novo imposto. O empresário, isso é desesperador, né? Como é que vocês conseguem hoje levar uma mensagem mais otimista para esse empresariado? Na verdade, quando a gente vê todo o cenário de dificuldade, existe um cenário de oportunidade por trás também. Então, onde a gente vê dificuldade, a gente percebe oportunidades. E é assim que a gente foca com os empresários. Alguns vão sofrer mais do que outros nesse momento, mas a gente está ali para apoiar. Então a ideia é, dessa dificuldade que está, por exemplo, economia, taxa, coisas acontecendo, guerra, sobe petróleo, desce petróleo, aquela coisa tudo. Mas dentro disso, o que a gente pode aproveitar como oportunidade para o negócio, para crescimento, ou até mesmo para tirar os ovos da mesma cesta. Então vamos diversificar o negócio. O que a gente consegue fazer dentro do teu nicho, dentro do que você já faz muito bem, mas para te apoiar é uma técnica de hedge, né? Enquanto o cenário não está tão positivo, a gente pode fazer outras coisas para elevar e evoluir tua empresa. E olha que eu já vi tanto isso. O cara numa dificuldade, ele cria alguma coisa para diversificar. 6 meses depois ele matou outro negócio e esse boom, escala. Exatamente. Ele estava pegando o paradigma dele. É o que você falava ali mais cedo, né? As empresas ancoram no que acham que é uma verdade absoluta, mas a partir do momento que tentam e usam estratégia para um novo negócio ou para um novo braço do seu negócio, às vezes o braço dá mais resultado do que a atividade principal. Né? E o que é bacana, um pouquinho do que o Vinícius estava falando, é que é o seguinte, como vocês trabalham com muitos empresários, vocês têm uma oportunidade riquíssima de adquirir também o conhecimento das boas práticas que estão acontecendo nas empresas. Né? Claro que sempre respeitando o sigilo e tudo mais, mas isso enriquece
tanto, eu acredito, que o profissional de vocês que está ali na ponta no dia a dia, né, os gerentes de negócio, que podem eventualmente chegar numa empresa onde o empresário está desanimado, desacreditado, desesperançoso, e naquele momento, com aquela desesperança, ele fala, poxa, mas eu tenho visto iniciativas assim, 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 e aquilo gera uma luz que o empresário fala, pô, eu não tinha pensado nisso. Isso acontece na prática? Vou mandar para você essa agora. Acontece sim. Eu ia até dar um exemplo. A gente teve um cooperado que ele estava lamentando, mas vendo as dificuldades que ele estava no negócio dele, preocupado porque ele não via um cenário positivo lá na frente, e a gente soltou um insight para ele, porque a gente tinha uma outra pessoa que era também cooperada. Falei, cara, ela tá precisando de uma ajuda. O teu conhecimento com a tua, juntando com o dela, vai sair um negócio muito, muito top. E hoje eles estão lá. Olha aí. Eles estão prosperando e estão seguindo em frente. Vocês foram cerimônia de uma sociedade. Uma sociedade. Então, ele falou, pô, Fabrício, eu conheço essa pessoa há tanto tempo e não pensei nisso. Falei, cara, mas esse é o nosso papel. Esse é o papel da cooperativa. Tá ajudando vocês a prosperar, a trazer melhores negócios. E com certeza abrir uma empresa nova, novos empregos, Então aquela região teve um ganho com isso. Tá? E a gente tem que falar, né? Não tem como não dizer que o nosso empresário, ele é um guerreiro, né? Ele é fantástico, né? Obrigado, somos do... Obrigado. Um país que você... Estão reconhecendo. Eu gosto de falar muito isso, cara. O empresário brasileiro, ele pode, se ele for para fora, ele arrebenta a boca do balão, porque... Cara, quanta dificuldade que ele tem. Você falou, imposto a cada 37 dias. Bicho, é complicado. Uma insegurança jurídica que a gente tem. Então, quando um empresário desponta, cara, eu bato palma para ele, porque realmente não é fácil. No Brasil, é muito complicado. Olha que interessante. Posso fazer o merchan? Pode, claro, vai lá. O merchan, pensando nisso que o Fabrício falou, muito mais da gente desenvolver conhecimento entre os cooperados, é importante a gente fazer com que eles troquem conhecimento. Então, nós esse ano estamos com uma ação chamada Café e Negócios com o Cicobi Empresarial, que a gente une em cada local onde nós temos nossos pontos de atendimento, nossas agências, né? Vulgarmente dita agência, nossos PAs. A gente une empresários de diferentes tipos, de diferentes tamanhos, network. E quando a gente precisa, o cara precisa de uma construtora para reformar a empresa dele, tem um cooperado XY. E a gente está fazendo esses cafés, né? A gente faz uma manhã inteira com várias atrações, uma troca aí, fala um pouco de cooperativismo, o que é o Cicobi, e ainda tem um momento ali que é um momento gostoso de tomar café, comer aquele lanche. Essa é a plataforma de prosperidade que o Elias começou. Isso. Aí eu tenho um outro merchan. Bom, nós estamos com um desafio econômico no país e no mundo muito grande. Mudança do jeito que o cliente consome, compra e etc. A taxa tributária, nosso dinheiro, PF, está cada vez mais perdendo valor. Isso também diminui e aperta o valor do caixa das empresas, das PJs. Então é por isso que vocês, como essa plataforma de prosperidade, fecharam essa parceria conosco, né, com a IAI, com a IASACA, para ajudar esses empresários, não só nos relacionamentos, mas com estratégia comercial, porque o mercado mudou. Foi por isso, e é uma honra a gente ser escolhido para esse projeto, mas esse é um dos motivos. Me explica um pouco mais, porque assim, foi muito rápido. A hora que eu mostrei o projeto, vocês falaram, esse é nosso, tem tudo a ver com a gente. Isso. E começou lá atrás, né? A gente começou quando a gente precisava ressignificar. Lembra que a nossa cooperativa chegou a um determinado momento que a gente precisava ressignificar. A gente precisava melhorar o nosso atendimento junto ao nosso cooperado, entender melhor ele. E como eu vou entender melhor ele? Capacitando mais a nossa equipe. Então, lá atrás, a gente fez a parceria com a IASACA, que foi super sucesso pra gente. A gente tem evoluído cada vez mais. Fizemos 2 ciclos lá, treinando praticamente toda a nossa equipe da área comercial, para que pudesse fazer o alicerce para esse novo projeto. E quando você trouxe essa ideia, a gente falou, cara, é isso que a gente precisa. Porque a gente precisa que o nosso cooperado cada vez mais se desenvolva. Porque quanto mais ele se desenvolver, mais negócio ele vai gerar, mais ele vai prosperar e mais a cooperativa vai crescer e prosperar e poder retroalimentar esse ciclo. Isso é sinônimo de integridade, né? Porque é integridade de para dentro e para fora. Vocês estão se ajustando e se melhorando para dentro, conseguindo levar também essa melhoria para fora. Isso é fantástico. Pô, eu vi que pode melhorar. Deixa eu disponibilizar essa tecnologia para os meus cooperados, né? Então, outubro, teremos a primeira turma do Estratégia e Ação em Vendas, é isso? É isso, como a gente disse aqui, um projeto para desenvolver ainda mais nossos cooperados empresários, né? A gente fica muito feliz em poder, enquanto cooperativa, proporcionar, trazer uma ideia, um projeto ancorado com a sabedoria de vocês aí, do grupo IA e IASACA, para ajudar nossos empresários, nossos cooperados, né? E Vinícius, eu achei
Por isso que eu falo que é uma honra, porque assim, a internet hoje parece que todo mundo virou consultor, né? Todo mundo é o consultor de vendas, é o coach, é o consultor de vendas, é o que ficou milionário. Consegue trazer um milagre. Aprenda a falar inglês em 8 semanas. E hoje tem tanta oferta de todo mundo agora que ajudar o empresário a ser um empresário melhor. E muitos, até blogueiros, querem fazer isso e nunca tiveram uma empresa. Ele tenta criar uma empresa para fazer isso, a empresa dele quebra, mas ele continua blogueiro. Nós estamos na estrada já há 25 anos, e a Saca faz esse ano 25 anos, aí há essa startup que a gente criou para ajudar os empresários a melhorar suas estratégias comerciais. E por que a gente pode fazer isso? Porque aí a Saca usa uma estratégia comercial que consegue vender para o mercado mais desafiador que tem, o mercado financeiro. É o mais criterioso, você não pode ter uma vírgula fora do lugar, tá? Você não vai fechar o negócio e precisa de muita confiança, e a gente atende muito tempo o mercado financeiro. Então também vocês estão levando para o empresário assim, ó, essa é uma solução que eu conheço. Eu usei. E conheço, e ainda vai ser melhor para você porque é diferente. Exatamente. E é uma tecnologia que a própria Saca usa para fazer os negócios, a estratégia dela. Agora vamos disponibilizar isso para os empresários. Então, é o que a gente faz, é disponibilizar aquilo que foi já testado e a gente pode validar. Também a gente não é aventureiro, a gente não está lá a gente está lá exatamente para desenvolver, porque é importante para nós. E é uma responsabilidade vocês indicarem alguém para empresário. Sim, com certeza. Porque nosso nome endossa, né? Nosso nome endossa. Então, se a gente não acredita no projeto, na empresa... E para nós também, porque se a IA não faz um bom trabalho, me afeta a nossa imagem que faz um bom trabalho da Saca. Eu acho que o nível de responsabilidade desse projeto está bem alto por todas as partes e está sendo uma experiência incrível estar aqui com vocês, né? Até a dúvida. Pingo no Y sobre empreendedorismo e eu sou muito grato ao Cláudio, né, Luiz Cláudio lá da revista Mundo Coop, porque ele viu essa conexão que eu tenho com os empresários e me deu uma coluna chamada Conexão Empreendedora. Então eu fico levando as boas novas do que as cooperativas estão fazendo para os empresários. E esse vai ser o canal que a gente tem, que chama Conexão Empreendedora. Então vai ser legal também que no Cops Party vai ter um espaço Conexão Empreendedora para a gente discutir empresários. E eu quero, inclusive, depois conversar com vocês para ver se a gente faz. É a mesma coisa que vocês fizeram com esses dois, para virarem sócios. Talvez uma cooperativa de crédito segmentada faça uma parceria com vocês para o Cops Party para mexer só com empresários. Mas depois a gente fala. Vamos falando nisso. Não tem problema. A gente sempre está disponível. E negócios, né? Claro. Negócios com gente que a gente quer. Acredito que para ir para a finaleira, queria fazer uma derradeira? Uma derradeira aqui para vocês, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas assim, considerações finais que vocês podem deixar para os nossos telespectadores. Os diretores de cooperativas. Diretores de cooperativa. Como que eles podem ajudar os empresários, que vocês são craques nisso. Vocês começaram como segmentada, né? Deem dicas aí para os nossos ouvintes. Tanto empresários quanto público de cooperativas que nos assiste aí. Hoje o mundo está desafiador. E aí, por mais que a gente se desenvolva, estude e tudo mais, quando a gente tem apoio, quando a gente tem braço, quando a gente tem gente boa do nosso lado, a evolução acontece muito mais rápido. Então, a dica que eu dou aqui, tanto para as empresas agora, o Cicobi Empresarial é, quem sabe, o parceiro que vai pegar na tua mão e vai te levar mais à frente, algo que talvez você não tinha. E para as cooperativas, para todo mundo, igual nós fizemos, por que não abraçar aí junto com a Saca, com a IA, para acelerar o processo de crescimento. Essa é a dica que eu deixo e minha maior felicidade de estar aqui hoje. Obrigado. Bom, gente, agradecer também, o Vinícius falou basicamente isso, o William e Cazu, é muito bacana estar aqui, poder falar um pouco do cooperativismo, falar tanto que a cooperativa apoia os empresários aqui do DF e deixar o recado de que vamos fazer isso, dá certo, a gente viu isso, a gente fez dentro de casa, vimos a evolução com isso e a gente, por que não passar isso para os empresários e educá-los? Porque não adianta, gente, querer fazer a mesma coisa sempre não vai ter, vai ter que mudar. A empresa nunca cresce mais do que a cabeça do empresário. O empresário desenvolve, a empresa se desenvolve, o empresário desenvolve, a empresa se desenvolve. Então, o que eu indico é pegar parcerias sérias e a gente está validando aqui e a Saca e a IA, porque a gente testou, a gente validou e temos muito a agradecer, a gente evoluiu muito por causa de vocês e a gente quer cada vez proporcionar isso mais para o nosso cooperado e para todo o universo cooperativista, porque como você falou, a gente apesar de ser livre de admissão, a gente poder ter outros segmentos, a gente ainda acredita e quer continuar apoiando o empresário do DF, porque a essência é a cadeia produtiva. Então, quanto mais a gente fortalece a cadeia produtiva, mais a gente fomenta negócio e com isso a gente traz prosperidade para a nossa região. É isso. Então, a gente quer atuar nessa cadeia, que a gente acredita muito nela e tenho certeza que a gente vai ter maiores frutos com a evolução deles nesse sentido.
mesmas crenças. Obrigado, valeu. Obrigado, gente. Mais uma vez, muito obrigado, viu, William? Opa. Aí, valeu, cara. Azul. Valeu, arigato. Briga nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Curte, compartilha. Compartilha. Isso aí. Vamos levar essa abraço, boa gente. nova para muita gente. Valeu.